turminha do Chácara Kids, tudo bom com vocês? E hoje nós estamos encerrando o nosso mês falando sobre perdão. Quantas coisas nós aprendemos, não? E hoje não vai ser diferente, não. Nós aprendemos sobre perdão e como a gente erra, mas tem a oportunidade de refazer, de recomeçar, começar de novo e começar bem, porque nós temos o perdão em Jesus. E o que nós aprendemos sobre perdão mesmo? Vamos lembrar um pouquinho? Perdoar significa decidir que alguém que o prejudicou não precisa pagar pelo que fez. E todos nós gostamos de receber o perdão. Eu gosto. Quando eu erro e aí eu sou perdoada, eu gosto muito de receber o perdão. E nós podemos refazer, recomeçar de onde nós erramos e fazer certinho, da melhor maneira. E nós vimos, através da grande história de Deus, a Bíblia, como nós podemos fazer isso. Só que antes disso, vamos lembrar do nosso versículo que nos fala muito bem como nós devemos ser como perdoadores? O nosso versículo que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Uau, hein? Que responsabilidade! Mas nós já sabemos que quando nós somos perdoados em Jesus, nós também podemos mostrar este amor e assim perdoar. Bom, nós vimos que nós podemos refazer as coisas, nós podemos reescrever, mudar a história e restaurar, porque nós recebemos o perdão que veio em Jesus. Deus cumpriu teu plano de amor desde o início lá da criação. Quando nós perdemos o caminho, erramos o alvo, Deus tinha um jeito especial, perfeito para consertar as coisas, que foi o envio de Jesus. Então, Jesus veio para ensinar deste amor de Deus para as pessoas e de uma maneira muito especial, muito diferente. O ensino de Jesus, na maioria das vezes, era através do quê? De histórias, também conhecidas como parábolas. E as parábolas, elas ajudavam as pessoas a entender os ensinamentos de Jesus. E Jesus era um professor muito bacana, porque as pessoas passavam a entender direitinho o que ele estava querendo dizer. A história de hoje está lá em Lucas também, como nós vimos já nas outras histórias, lá no terceiro livro do Novo Testamento. Quero ver vocês aprenderem isso, hein? E lá, um certo dia, Jesus estava falando, ensinando sobre o amor de Deus. E ele estava ensinando já há muito tempo. E naquele dia, ele já estava contando várias histórias, parábolas. E como sempre, os líderes religiosos, os fariseus, torcendo a cara. Não gostando nada desse jeito de Jesus falar do amor de Deus para as pessoas. E naquele dia, Jesus já tinha contado duas histórias bem especiais. A da ovelha perdida, que aquele que é o pastor deixa as 99 para achar uma ovelhinha. A da moeda perdida, que é quando a mulher que tem uma única moeda em sua casa perdeu, mas ela limpou tudo até encontrar. E aí ele passa a contar a história do filho perdido. Bom, este filho, nós vimos lá, está registrado em Lucas, é o seguinte. Havia um certo homem que tinha dois filhos, o mais velho e o mais novo, que trabalhavam com ele lá nas fazendas, cuidando de tudo que ele tinha. E aí esse filho mais novo chegou para o pai, muito bravo, falando: eu quero a minha herança. Só, crianças, que naquela época a herança só era dada depois da morte do pai. Então, aquela atitude daquele filho mais novo foi vista como uma atitude grosseira, uma atitude de falta de respeito pelo pai. Mas o pai, mesmo assim, falou: não, tudo bem, você vai receber toda a sua parte, toda a sua herança. E assim o fez. Aquele pai entregou toda a sua herança, a parte da herança do filho mais novo. E esse filho mais novo, no dia seguinte, arrumou suas coisas e foi embora viver na cidade grande
e passou a gastar todo o dinheiro da sua herança com coisas que não traziam nada de bom. Eram festas, eram roupas caras, era melhor comida, melhor bebida, tudo fútil. Só que o dinheiro uma hora acaba. E assim aconteceu. Aquele jovem perdeu tudo, não tinha mais nada. Então chegou um período de fome naquela cidade onde ele estava e ele passou a ser um mendigo, a pedir na rua. Como a situação ficou muito difícil, ele pediu emprego para um fazendeiro. Esse fazendeiro então deu um emprego a ele. E esse emprego era um emprego bem difícil, porque era como criando os porcos na fazenda desse fazendeiro. E era um emprego que para o judeu era um emprego muito baixo. Mas ele não tinha como, ele não tinha lugar para ficar, ele não tinha alimento para comer. Então ele se sujeitou e lá ele foi trabalhar. E quando chegava a comida dos porcos, que eram vagens, e as pessoas não davam para ele comer, era para os porcos. E ele estava com fome. E aí ele pensou, eu vou comer a comida do porco, porque se ele tem... Mas ele caiu em si, porque era uma situação muito difícil. Comer a comida do porco. E aí ele lembrou, nem os servos do meu pai que trabalham com ele passam fome, eles têm o melhor de comer. Eu preciso voltar para o meu pai, porque se os servos dele comem bem, eu também posso comer, eu vou me sujeitar a isso. Então ele caiu em si e voltou para a casa do pai dele. Lembram, crianças? Ele estava pobre, sem dinheiro, estava perdido, sem roupa, sem nada. Estava até com a roupinha bem velhinha. E aí ele foi, porque ele reconheceu que ele tinha errado. Que ele tinha errado não só contra o seu pai, mas também contra o Senhor. E aí, no caminho, já bem próximo à casa do seu pai estava lá fora, acompanhando o trabalho dos outros funcionários. E o pai dele o avistou de longe. E de longe viu que era seu filho. E mais do que depressa, esse pai saiu correndo, cheio de amor, cheio de compaixão, e abraçou esse filho que devia estar fedidinho, que devia estar sujo, mas mesmo assim ele abraçou, ele beijou esse filho e ficou muito feliz. E esse filho imediatamente se ajoelhou e reconheceu: pai, eu pequei contra você, eu pequei contra o Senhor, me perdoa. E esse pai levantou este filho e falou: hoje tem muita alegria porque você, meu filho, estava morto, mas hoje está vivo. Você estava perdido, mas você voltou. Ai, que alegria que esse pai deve ter ficado, não? E assim foi. Então esse pai falou: ó, vem cá, servos. Eu quero agora que vocês limpem meu filho, põem a melhor roupa nele, põe sapato, porque ele está descalço, olha os pés dele, estão machucados, feridos. Lava ele, cura esses pés, põe o melhor sapato, a melhor sandália, a roupa mais fina e um anel. O anel que representa que ele está voltando para casa, que ele voltou para casa. Deixa ele lindo. E vai lá. Mais ainda, esse pai falou: pega o novilho mais gordinho e vão fazer um churrascão, um banquete para esse filho. E vamos ter festa, porque hoje tem alegria, porque o meu filho que estava perdido voltou. Crianças, e assim foi. Uma festa maravilhosa que se ouvia de longe. Mas lembra que esse pai tinha um filho mais velho? E este filho mais velho estava lá trabalhando no campo e estava voltando. E quando ele estava no caminho voltando, ele começou a ouvir uma música, gente falando alto, e ele não entendeu nada. Ele falou: o que está acontecendo aqui? Então ele chamou um dos servos e falou: o que está acontecendo na casa de meu pai que está tendo festa? E aí o servo contou: Senhor, de fato, seu irmão voltou e seu pai mandou celebrar com alegria. E esse irmão ficou bem chateado. Vocês imaginam, crianças? Esse irmão, enquanto o outro mais novo ficou gastando dinheiro, tendo uma vida boa, ele ficou lá na fazenda, trabalhando, ajudando o pai, estando presente todo o tempo.
E aí ele ficou chateado. Chegando lá, ele viu aquela festa toda, aquela bagunça, e o pai foi falar com ele: filho, entra, vamos lá festejar, seu irmão voltou. E aí esse filho falou pro pai: pai, eu tô aqui trabalhando, faço tudo pro senhor, nem um bezerrinho o senhor manda matar para celebrar para mim? E agora, esse filho aí, que gastou tudo, acabou com seu dinheiro, o senhor faz uma festa dessa? E aí o pai falou: filho, é o teu irmão que voltou. O teu irmão que estava morto, mas está vivo, que estava perdido, mas hoje voltou. A gente tem que se alegrar, você sempre está aqui comigo. Você sempre está presente me ajudando, mas a gente tem que se alegrar porque ele voltou. E aí a história de Jesus acaba aqui. Não sabemos se aquele irmão mais velho foi para a festa, celebrou, ou se ele falou: não, vou ficar do lado de fora e me recuso a perdoar. Não sabemos disso. Mas o que nós podemos aprender com essa história é que Deus, como Pai, está sempre disposto a nos perdoar. Não importa o pecado pequenininho, pecado grandão. Ah, isso é impossível para Deus perdoar. Não, não, não. Ele é Pai e Ele, como Pai lá do fazendeiro, ama e nos ama de uma maneira muito especial, muito grande. E nada do que façamos nos impede de ter acesso a este amor do nosso bom Deus e que Ele nos deu em Jesus, através do perdão dos nossos pecados. Vamos orar a Deus então, pedindo para que Ele nos perdoe? Querido Deus, obrigada por sempre perdoar cada um de nós. Nós tentamos ser parecidos com Jesus, mas erramos e precisamos do seu perdão. Obrigada porque o Senhor nos mantém em segurança e protegidos no seu amor. Ajude-nos a restaurar e a reescrever nossas histórias. Obrigada por nos perdoar e amar em Jesus. No nome dele que oramos, amém. Crianças, que parábola incrível que Jesus nos contou, né? Para nos ensinar sobre o amor de Deus e Pai. E como é bom saber também que sempre, sempre, sempre nós podemos contar com este amor, nós podemos ter segurança e confiar em que Ele nos perdoará sempre, independente do nosso pecado. Qualquer coisa contrária que aconteça, Deus está sempre disposto a nos perdoar. Então, que nós possamos ter a absoluta convicção, certeza e confiança de que Deus nos perdoará e nos receberá de volta. Aconteça o que acontecer. Que Deus te abençoe. Até a próxima.